A temporada 2026 da Fórmula 1 já começou a ganhar contornos dramáticos antes mesmo de o campeonato oficialmente arrancar. Graças a uma movimentação histórica no cenário automobilístico, a entrada da Audi como equipe de fábrica na F1, questões técnicas, financeiras e contratuais estão tomando o centro das discussões nos bastidores do esporte. Neste vídeo, vamos destrinchar um aspecto específico que pode transformar toda a narrativa da Audi em 2026, os bônus ligados à performance dos pilotos. O que pode parecer apenas um detalhe no contrato pode, no fundo, se tornar um problema estrutural, um risco que pode impactar não apenas os resultados esportivos, mas a sustentabilidade econômica e até o futuro da equipe. Vamos entender por quê. Antes de analisarmos a Audi em 2026, é essencial revisitar um exemplo histórico clássico na Fórmula 1 que mostra como contratos aparentemente astutos podem virar uma armadilha financeira. Em 2012, a equipe Lotus F1 Team assinou com o piloto Kimi Raikkonen um contrato que muitos consideraram inteligente para uma escuderia sem os maiores orçamentos do grid, uma base salarial moderada com bônus agressivos por desempenho. A lógica era simples e, ao mesmo tempo, enganosa. Se Raikkonen não pontuasse muito, o custo total seria baixo. Porém, Kimi fez exatamente o oposto. Pontuou, venceu corridas e esteve repetidamente no pódio. O resultado, uma escalada de bônus que pressionou as finanças da Lotus, a ponto de a equipe admitir publicamente que não tinha capital suficiente para honrar tais compromissos. Esse episódio ficou marcado como um dos maiores erros de cálculo financeiro da história recente da F1, demonstrando como o sucesso esportivo pode se tornar um vilão se não for precificado com precisão cirúrgica. Avançando para os dias atuais, a Audi está fazendo sua estreia como equipe de fábrica na Fórmula 1 na temporada 2026, tomando o lugar da tradicional equipe Sauber, que estava na categoria desde 1993. A montadora alemã, parte do grupo Volkswagen, anunciou há alguns anos sua intenção de entrar na F1 e, após adquirir 100% da Sauber, a equipe agora compete sob o nome Audi Revolut F1 Team. A Audi confirmadamente manterá a dupla que já competia pela Sauber em 2025, antes da transição completa para a equipe de fábrica. Nico Hülkenberg, piloto experiente, com mais de 250 grandes prêmios disputados, que conquistou seu primeiro pódio em 2025 e assinou um contrato plurianual que o liga à equipe em 2026. Gabriel Bortoleto, piloto brasileiro, considerado um dos grandes talentos de sua geração, também sob contrato múltiplo, e que passa para o segundo ano na categoria, agora como parte do projeto Audi. Essas confirmações colocam um veterano testado ao lado de um jovem com enorme potencial, estratégia comum para equipes que buscam equilíbrio entre experiência e desenvolvimento. O carro da Audi será fabricado com um modelo híbrido conforme as novas exigências, com energia extraída tanto de motores de combustão quanto de sistemas elétricos. Essa combinação e o fato de a Audi produzir internamente tanto chassi quanto motor coloca a equipe em uma posição única, técnica e estrategicamente independente das tradicionais parcerias que existem em F1. Até aqui, tudo parece parte de um grande projeto estratégico e tecnicamente ambicioso. Porém, há um elemento que está começando a gerar debates: a forma como os contratos dos pilotos foram estruturados, especialmente em relação a bônus ligados à performance. No material original que motivou este roteiro, foi levantada a hipótese de que, para compensar salários base modestos, a Audi teria oferecido bônus agressivos por ponto conquistado, algo que, se verdadeiro, poderia criar uma enorme pressão sobre as finanças da equipe caso o carro seja competitivo. Importante destacar algo que não está confirmado publicamente por fontes oficiais no momento. Valores específicos de salários e bônus de pilotos são normalmente confidenciais e raramente liberados na íntegra à imprensa especulativa ou comercial. Ou seja, até o momento, não há confirmação oficial dos valores desses bônus ou dos salários exatos pagos a Bortoleto e Hülkenberg em 2026. O que temos são estimativas e rumores de mercado, amplificados pela comparação histórica com a Lotus de 2012. Essa falta de transparência é comum no esporte e torna essencial sempre destacar o que é confirmado e o que é hipótese. Com isso em mente, vamos olhar para os números e fazer um comparativo com outros grandes nomes da Fórmula 1. Por exemplo, Max Verstappen tem um salário base estimado em 65 milhões de dólares, além de bônus que podem levar seu total para cerca de 76 milhões de dólares por temporada. Já Lewis Hamilton, um dos pilotos mais icônicos da história, está no topo com 70 milhões de dólares de salário base.
Esses valores são amplamente divulgados pela imprensa especializada, como Forbes e Deep Fans. Por outro lado, pilotos como Norris e Oscar Piastri, também da McLaren, têm contratos mais modestos quando comparados aos grandes nomes da Fórmula 1, mas ainda assim chegam a somar 57,5 milhões de dólares e 37,5 milhões de dólares, respectivamente, quando incluem seus bônus. O comparativo é interessante. Nico Hülkenberg, na Audi, tem um salário base estimado entre 5 e 7 milhões de dólares, e seus bônus, embora não confirmados, poderiam variar conforme sua performance. Num cenário onde o R26 da Audi seja altamente competitivo, esse valor pode aumentar significativamente, especialmente considerando que o bônus por ponto pode impactar consideravelmente o orçamento da equipe. Além disso, Gabriel Bortoleto, o novato da Audi, com um salário base estimado em 2 milhões de dólares, também depende de bônus baseados em sua performance. E caso o R26 tenha sucesso, esses bônus podem somar ainda mais, mas ainda assim, sua remuneração ficará aquém dos valores dos pilotos mais experientes, como Verstappen ou Hamilton. O argumento central é se a Audi oferecesse compensações muito ligadas à performance, bônus por cada ponto, pódio ou vitória, e o carro R26 se mostrasse competitivo, então esses pagamentos poderiam somar valores que impactariam duramente o orçamento interno da equipe, mesmo que não afetem diretamente o teto de gastos da Fórmula 1, que por regra não inclui salários de pilotos. Reforçariam pressões internas por resultados rápidos, gerando um ambiente que pode ser financeiramente e emocionalmente desgastante para todos os envolvidos. E se, ao contrário do receio inicial, o carro da Audi for um sucesso imediato? O cenário seria profundamente irônico. Um projeto pensado para ser cauteloso e economicamente sustentável poderia causar um estrangulamento financeiro se os pilotos tiverem que cumprir meta após meta de pontos para justificar seus contratos. O sucesso esportivo, que todos desejam, poderia se tornar um fardo financeiro se os bônus estiverem mal calibrados, a mesma lição que a Lotus aprendeu da maneira mais dura em 2012. Essa dualidade, sucesso ou desastre, está no coração da aposta da Audi. Ela não é apenas sobre construir um carro rápido, é sobre construir um projeto sustentável que sobreviva ao peso do próprio sucesso. Nesse contexto, surge uma situação adicional. Se o R26 realmente for equilibrado e competitivo desde os primeiros testes oficiais, que começam em Barcelona no fim de janeiro, a dinâmica interna da equipe pode se transformar em um campo de batalha por performance. O veterano Nico Hülkenberg, com sua experiência consolidada e potencial para pontuar regularmente, pode acabar acumulando muitos pontos e, por consequência, especulando-se sobre o modelo do contrato, muitos bônus. O jovem Bortoleto, por sua vez, embora talentoso, poderia se ver numa posição mais pressionada competitivamente e financeiramente. Essa disparidade hipotética pode gerar tensões dentro do box da Audi, afetando a coesão da equipe em um momento crítico de consolidação do projeto. Para enriquecer ainda mais o entendimento do que está em jogo em 2026, vamos contextualizar alguns elementos que são confirmados e que impactam diretamente o cenário. A Audi entra oficialmente na F1 em 2026. A Audi concluirá seu projeto de equipe de fábrica na F1 em 2026, após anos de preparação e aquisição total da Sauber. A estreia está marcada para o início da temporada, com os primeiros treinos de pré-temporada em Barcelona, seguidos por eventos no Bahrein antes do Grande Prêmio da Austrália, que abre o campeonato. Novas regras técnicas estão redefinindo o esporte. As mudanças no regulamento de motores para 2026 representam a maior alteração técnica em anos, incluindo maior eletrificação, uso de combustíveis sustentáveis e eliminação de alguns componentes tradicionais. Essas regras não só reequilibram o desempenho entre equipes, como também revisitam completamente o desenvolvimento de unidades de potência. O carro da Audi será fabricado com um modelo híbrido conforme as novas exigências, com energia extraída tanto de motores de combustão quanto de sistemas elétricos. Essa combinação e o fato de a Audi produzir internamente tanto chassi quanto motor coloca a equipe em uma posição única, técnica e estrategicamente independente das tradicionais parcerias que existem em F1. Chegamos então ao ponto central desta análise. A Audi está sendo estrategicamente genial ao vincular ganhos de pilotos à performance, ou de fato está repetindo um dos erros mais caros da história da Fórmula 1, como a Lotus fez em 2012. Sabemos que a Audi investiu pesado no projeto e mostrou ambição técnica. A dupla de pilotos une experiência consolidada e juventude promissora.
O novo regulamento técnico pode nivelar o campo e criar oportunidades inesperadas. Os contratos com possíveis cláusulas de performance, ainda não confirmados publicamente, podem ser uma faca de dois gumes. Essa equação, técnica, humana e financeira, é o combustível narrativo para uma temporada 2026 que promete ser tão intensa fora das pistas quanto dentro delas. E você, após conhecer tudo isso, será que a história de 2012 vai se repetir em 2026? A Audi comete um erro ou faz uma jogada inteligente ao vincular ganhos de pilotos à performance? Gabriel Bortoleto vai brilhar sem que os bônus internos atrapalhem a coesão da equipe? Deixe sua análise técnica e sua opinião nos comentários. Queremos saber se você acredita que a Audi está fazendo a escolha certa ou se essa estratégia pode se tornar a armadilha contratual que ninguém viu chegando. E não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações